Cientistas descobriram artefatos antigos perto da tumba do rei Tut. Ao que parece, seu local VIP de descanso final se parece mais com um cemitério público, com cerca de uma dúzia de caixões de madeira que estão lá há cerca de 3.600 anos. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco. As 11 tumbas não estavam exatamente ao lado da do rei Tut, mas próximas, perto da mesma cidade de Luxor. Novas descobertas em túmulos egípcios podem nos ajudar a entender como era a vida no Egito Antigo. E adivinhe só, seus antigos habitantes parecem ter sido muito parecidos conosco, humanos modernos. Digamos que as mulheres sempre adoraram joias e os arqueólogos recuperaram um belo colar com 30 contas de ametista e 2 contas de ágata, além de um amuleto com cabeça de hipopótamo. Aposto que era a última moda naquela época. Os pesquisadores também descobriram 2 espelhos de cobre. Um tinha uma alça em forma de lótus e o outro era decorado com Hathor, a antiga divindade egípcia do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor. Essas escavações recentes perto do local do sepultamento de Tutankhamon levaram a outra revelação de cair o queixo. Pela primeira vez em milhares de anos, foram descobertos fragmentos do templo do vale da rainha Hatshepsut. Diga isso rapidamente 3 vezes. Não importa. Destemida, ela foi considerada a segunda mulher faraó, que governou com coragem e sabedoria, deixando um legado tão sólido quanto as próprias pedras. Seu templo, escondido por séculos, abre uma janela para uma época repleta de poder, intrigas e devoção espiritual. Os arqueólogos encontraram mais de 1000 blocos de pedra lindamente decorados nos arredores do templo funerário de Hatshepsut. Poucas mulheres conseguiram assumir o trono no Egito Antigo. Outra tumba foi achada nas proximidades e pertencia ao supervisor do palácio da rainha Teti-Sheri, cujo nome era Jehud-Mes. Hatshepsut parece ter ainda mais tumbas, quero dizer, ases na manga. Essas sepulturas foram esculpidas na rocha, em vez de construídas como pirâmides, mostrando uma perspectiva antiga única sobre como proteger a alma na vida após a morte. Os especialistas conseguiram recuperar algumas peças antigas e interessantes do local, brinquedos feitos de argila, máscaras de múmia, escaravelhos alados e alguns amuletos. Infelizmente, certamente havia muito mais artefatos, mas nos últimos séculos, outras pessoas, além dos arqueólogos, se depararam com esse local. É provável que saqueadores também tenham chegado a essas tumbas antes e possam ter levado alguns itens valiosos, mas deixaram para trás algumas coisas interessantes para os pesquisadores, como cerâmica usada para oferendas de pão e carne, além de arcos de arqueiro que ligam os proprietários da tumba aos militares egípcios. Enquanto isso, a proteção da alma é muito mais importante do que se imagina, especialmente se você estiver vagando por Luxor em busca de segredos antigos. Não diga que está com medo da maldição do rei Tut, tá? Deixa eu contar o que aconteceu com aqueles que não ficaram com medo, mas prometa que vai levar isso tão a sério, ok? Durante anos, os egiptólogos, especialmente aqueles que acreditavam em atividades paranormais, estavam convencidos de que havia uma maldição perturbadora em torno das descobertas arqueológicas de Tutankhamon. Essa crença se originou da morte misteriosa e prematura de vários escavadores que descobriram a tumba em 1922, sem nenhuma explicação lógica para o fato de terem morrido. Era mais fácil atribuir o fato a algo sobrenatural e evitar toda essa confusão. Mas, ao que parece, não se tratava de uma maldição. Provavelmente foi a radiação que causou a morte dessas pessoas. Você pode se perguntar de onde ela veio. Afinal de contas, embora a radioatividade tenha sido descoberta no século XIX, os antigos egípcios, apesar de suas impressionantes pirâmides, não tinham nenhum rádio por perto para fazer a tumba de Tut brilhar loucamente. Então, qual poderia ser a verdadeira história? Pode ter sido lixo tóxico por trás de tudo. Níveis tóxicos de radiação de urânio e resíduos perigosos têm estado à espreita dentro da sepultura desde que ela foi lacrada há mais de 3.000 anos. A câmara funerária de Tutankhamon supostamente tem níveis de radiação tão altos que qualquer pessoa que entre nela pode facilmente acabar com uma dose fatal ou uma condição incurável. A propósito, você pode ter um nível de radioatividade semelhante se não se livrar dos restos de comida mofados que deixou na geladeira há 1 mês. Mas essa radioatividade não é exclusiva da tumba de Tutankhamon. A descoberta de artefatos egípcios antigos é gratificante, mas perigosa, devido aos níveis de radiação excepcionalmente altos nas tumbas do Reino Antigo em todo o Egito.
Os contadores Geiger detectaram radiação em 2 locais próximos às pirâmides de Gizé, e o radônio, um gás radioativo, foi encontrado em várias tumbas subterrâneas em Saqqara. Curiosamente, os especialistas acreditam que os construtores desses mausoléus antigos estavam cientes das toxinas, pois alguns avisos assustadores foram gravados nas paredes de muitos. Uma inscrição declarava ameaçadoramente: aqueles que violarem essa tumba encontrarão seu fim em uma doença que nenhum médico pode diagnosticar. Outras frases sinistras, como proibido devido a espíritos malignos, apenas aumentaram o medo de que maldições sobrenaturais assombrassem esses locais antigos. Sinais sinistros têm atordoado os arqueólogos desde sempre, mas o medo ficou ainda mais forte há um século, com o misterioso falecimento de Lord Carnarvon, que financiou a escavação do Rei Tut em 1922 e supostamente explorou as salas cheias de tesouros, juntamente com várias outras pessoas que entraram na câmara funerária. Arthur Weigall, outro egiptólogo britânico que estava presente na abertura da tumba e a quem se atribui o início do mito da maldição, morreu jovem, com apenas 50 anos, em 1934. É provável que a doença que o levou a falecer esteja relacionada à radiação. No total, 6 das 26 pessoas que estavam lá quando a sepultura foi aberta morreram em uma década por várias causas, não apenas por exposição a raios-x. Esses motivos incluem asfixia, derrame, insuficiência cardíaca, pneumonia e até envenenamento. Bem, isso não está ficando um pouco sombrio? Houve um homem que abriu o jazigo e de alguma forma conseguiu evitar a infame maldição. Howard Carter, ou assim parecia. Algumas pessoas apontaram sua sobrevivência como prova de que a maldição não era real. Depois de escavar a tumba, Carter publicou vários livros sobre o assunto e passou da arqueologia para o comércio de antiguidades em vários museus. Apesar de ter sobrevivido, surgiram rumores de que a maldição poderia tê-lo afetado de outras formas. Uma das grandes histórias o ligava à filha de Lord Carnarvon, Evelyn. Alguns diziam que ele estava loucamente apaixonado por ela, mas a moça se casou com outro cara e ele preferiu ficar solteiro. Outros alegaram que os dois tiveram um caso enquanto ela estava no Egito, que terminou quando o pai dela faleceu e a moça deixou o país para sempre. No entanto, não havia muitas evidências para apoiar essas histórias. Evelyn tinha apenas 6 anos quando eles se conheceram e continuaram amigos até o último suspiro dele. A mulher foi até mesmo uma das poucas participantes do funeral dele, mas negou qualquer envolvimento romântico, dizendo que não eram tão próximos. Um ano após a descoberta revolucionária perto da tumba do Rei Tut, Evelyn casou-se com o político Sir Beaugrave Beauchamp e teve uma filha. Naquele mesmo ano, Beauchamp visitou a tumba com seus pais, guiado pelo próprio Carter, que nunca se casou. E, além dos rumores póstumos sobre Evelyn, não teve outras conexões românticas. Embora a maldição acrescente uma reviravolta intrigante à história de sua vida, sua tendência a manter os relacionamentos à distância era evidente muito antes de a tumba ser aberta. Parecia que Carter simplesmente não gostava de pessoas. Em 1939, depois de lutar contra uma doença grave, ele acabou sucumbindo ao destino. O homem tinha 64 anos, o que era uma expectativa de vida bastante comum no Reino Unido naquela época, então ninguém pensou que fosse algo estranho e associou o fato a uma antiga maldição. Após sua morte, descobriu-se que ele tinha vários artefatos da tumba de Tutankhamon em seu apartamento em Londres, que acabaram sendo enviados de volta ao Egito, marcando o que alguns consideraram o fim da maldição. Quem sabe, se o homem não tivesse todos aqueles souvenirs antigos em sua casa, teria vivido muito mais. Mas todas as outras mortes podem parecer estranhas. A teoria da maldição foi provavelmente alimentada por alguns eventos estranhos durante a escavação. Carnarvon foi picado por um mosquito e gravemente infectado. Na época em que a tumba foi aberta, o Cairo sofreu uma estranha queda de energia e uma tempestade de areia. De volta à Inglaterra, a cadela dele, Suzy, conseguiu escapar de casa e começou a latir freneticamente para aparentemente nada. Pelo menos foi o que os funcionários e a família viram. Estranhamente, no exato momento em que o coração de seu dono parou, Suzy começou a uivar e caiu, sem mostrar nenhum sinal de vida. No fim, talvez a radiação não tenha desempenhado um papel crucial, e foram os artefatos antigos da tumba do Rei Tut que fizeram com que todos se fossem... assustador, não? Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas.
Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros Apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro Apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas. Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa. As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica.
Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria. Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão. A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 quilômetros de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide.
Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para a mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o fosso seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços. Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser
É como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Uma descoberta macabra ocorreu no Egito há alguns anos. Quer saber mais sobre ela? 16 mãos humanas cuidadosamente enterradas em 4 covas sinistras. A princípio elas não pareciam muito com mãos humanas, pois eram anormalmente grandes, mas eram humanas. Estranhamente só havia mãos direitas, não havia mãos esquerdas à vista. Descobriu-se que isso aponta para a prática de um ritual antigo e sombrio. A arte e os contos egípcios antigos falavam de uma cerimônia em que os guerreiros apresentavam a mão direita de seus adversários como prova de vitória e pediam ouro em troca. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto, cortar a mão de alguém significava cortar seu poder eternamente. Garantir esse tipo de derrota era interessante para a parte vencedora. Aqui, a luta era entre egípcios e Hyksos que viviam no que antes era conhecido como Canaã. O Egito sempre foi o centro de algumas descobertas que mudaram a história, e há algum tempo esse papiro foi encontrado. Se o esticássemos, ele seria apenas um pouco maior do que a altura de um arranha-céu. O menor arranha-céu do mundo, quero dizer, que está localizado em Utica Falls, Texas, Estados Unidos. Quando os seres humanos não escreviam no aplicativo Notes, eles escreviam nesta coisa, feita de medula dos caules de uma planta papiro. Há cerca de 2000 anos, os egípcios antigos escreveram algo que lembrava um livro, no qual descreviam a maioria de suas tradições funerárias e suas visões da vida após a morte. Ele é considerado um dos textos mais importantes do Egito Antigo e ainda é vendido em livrarias até hoje. Esse antigo manuscrito foi desenterrado de uma câmara localizada ao sul da pirâmide de Djoser, em Saqqara. Ah, sim, Djoser é a pirâmide mais antiga do Egito, e não as pirâmides de Gizé, como a maioria das pessoas pensa. Recentemente, o local de Saqqara ficou repleto de arqueólogos entusiasmados que provavelmente encontraram uma das mais antigas múmias completas do Egito. Eles acreditam que essa múmia bela e bem preservada era de um homem rico. Ela foi descoberta em um poço profundo coberta por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica, que era reservada aos melhores do Egito. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios o haviam deixado há 4.300 anos. Isso pode parecer estranho, mas em 2008 os arqueólogos descobriram uma pirâmide desaparecida. Ela desapareceu porque se deteriorou ao longo de 4.000 anos. Hoje só é possível ver sua base. Era um local muito importante nos tempos antigos. Disse que ao redor da área da pirâmide, os antigos realizavam um tipo especial de cerimônia, em que os sumos sacerdotes carregavam restos mumificados de touros sagrados. Eis um fato interessante. Os antigos egípcios acreditavam que os touros Apis eram encarnações terrenas da divindade da cidade de Mênfis e estavam ligados a rituais de fertilidade. No entanto, não era qualquer touro Apis.
precisava ser totalmente preto com uma única marca branca entre os chifres e uma série de características muito específicas. Eles eram selecionados pelos sacerdotes locais e homenageados até morrerem. Depois disso, eram mumificados e enterrados em galerias subterrâneas. Essa pirâmide desaparecida meio que sumiu por volta do século XVIII. Foi um arqueólogo alemão que a encontrou pela primeira vez no vilarejo de Saqqara. Ele a chamou de pirâmide sem cabeça quando a encontrou pela primeira vez, mas anos depois da descoberta oficial, a areia do deserto apareceu e cobriu tudo. Houve algumas escavações entre os séculos 19 e 20, mas não foram muito sistemáticas. É por isso que os cientistas ficaram tão entusiasmados quando escavaram a base de uma pirâmide inteira depois de remover um monte de areia de 8 metros que a cobria. E arqueólogos americanos estão escavando um cemitério no Egito que pode conter mais de 1 milhão de corpos mumificados. Até o momento, os arqueólogos escavaram cerca de 1.700 múmias. Uma das principais diferenças em relação a outras múmias egípcias clássicas é que essas pessoas não eram reis e faraós. Eram plebeus que provavelmente viveram há cerca de 1.500 anos, quando o Egito era controlado pelo Império Romano e Bizantino. O nome do cemitério é legal, no entanto: The Way of the Water Buffalo, caso queira dar uma conferida na sua próxima viagem. Além de touros e búfalos, os antigos egípcios também gostavam de babuínos. Está vendo um padrão aqui? E no início do século XX, os arqueólogos descobriram um local repleto de babuínos mumificados, em um lugar chamado The Valley of Monkeys, ou Vale dos Macacos. Um animal não teria sido mumificado se não fosse considerado importante. Alguns animais eram mais importantes do que outros, pois estavam ligados a divindades específicas. Os chacais eram ligados a Anubis, o antigo deus da vida após a morte, e os gatos eram comparados à divindade feminina Bastet. Os babuínos eram muito importantes, pois acreditava-se que estavam ligados a Thoth, a divindade da sabedoria e conselheiro de Ra, uma das divindades supremas do Egito. Os arqueólogos que estudaram o interior dos Andals não ficaram muito felizes. Eles acham que esses babuínos foram mantidos dentro de casa e privados da luz do sol durante a maior parte de suas vidas. Eles tinham deficiências extremas de vitamina D e eram mal alimentados. Talvez Thoth tenha se irritado com os guardiões dos babuínos. É só um palpite. Como nunca há um dia entediante para os arqueólogos no Egito, eles também encontraram múmias humanas com línguas de ouro. Como os egípcios eram muito ligados à vida após a morte, eles acreditavam que línguas de ouro poderiam ajudar uma pessoa a falar quando ela passasse para o outro lado. Quero dizer, é uma hipótese remota, mas por que não? Algumas dessas múmias foram colocadas em caixões de madeira com artigos como colares, cerâmica, artefatos de ouro em forma de flores de lótus e escaravelhos. E iPhones. Brincadeirinha. Um novo templo também foi descoberto recentemente no Egito. Os cientistas acreditam que ele foi dedicado a homenagear Zeus Cassius. Essa divindade seria o cruzamento entre Zeus, a todo-poderosa divindade grega do céu, e o Monte Cassius. Ao escavar a península de Sinai, no Egito, os arqueólogos avistaram 2 colunas de granito rosa saindo do solo. E, bingo! Eles acreditam que essas colunas representavam o portão da frente do templo e desmoronaram durante um terremoto há muitos anos. E por falar em divindades, não havia apenas divindades super sérias. Recentemente, cientistas descobriram um anel de ouro em uma cidade ao sul do Cairo. Não, Frodo não é mágico. Era um anel de ouro normal, mas tinha a representação da divindade dos prazeres e das festas, originalmente chamada Bes. Essa divindade é frequentemente descrita em textos sagrados como um anão gordinho e feliz. Atualmente, muitas das tatuagens que fazemos são desprovidas de qualquer sentido e são feitas apenas para fins estéticos. No entanto, no Egito Antigo, as mulheres faziam tatuagens como um símbolo de proteção para o parto. Pelo menos é o que os cientistas pensam. Na região do Nilo foram encontradas algumas múmias que tinham tatuagens bem preservadas, o que é uma raridade, pois a pele se deteriora com muita facilidade. 2 dessas mulheres tatuaram a parte inferior das costas, e os desenhos eram simples. Havia principalmente imagens, incluindo o mesmo anão rechonchudo de que acabamos de falar, Bes. Ele também tinha uma imagem lateral como protetor das mulheres durante o parto. Você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada que alguns cientistas chamam de Hathor.
Essa estátua de madeira estava no Metropolitan Museum of Art há anos, até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico dentro dela. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até a sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa sua mão. Ei, me escolha, me escolha! Levantei a mão bem alto! Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o Pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos.
O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2000 anos depois. Um antigo banheiro minuano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida.